O burburinho começou como uma brisa tímida, uma dessas notificações discretas que piscam no celular no meio da tarde. Sané no aeroporto, rumo a São Paulo, possível acerto à vista, dizem. Quem torce para o tricolor sabe que a esperança tem som de notificação e cheiro de oportunidade, e foi assim que a cidade inteira pareceu prender a respiração por alguns segundos, imaginando o camisa veloz desembarcando no Brasil para vestir o manto sagrado sob o comando de Hernan Crespo. Em poucas horas, o boato ganhou contornos de filme, com prints de telas de voo, áudios de bastidores e aquela corrente de mensagens que corre pelos grupos de torcedores como um contra-ataque perfeito. Se confirmada, a chegada de Sané seria um marco, um capítulo daqueles que a gente conta repetindo os detalhes, lembrando a cor do céu, o vai-vem das malas, a ansiedade nas catracas de Guarulhos e Congonhas. Do lado de cá, o coração tricolor bateu mais rápido pensando na sintonia entre a filosofia de Crespo e o estilo elétrico do atacante, um casamento tático que seduz só de imaginar, amplitude de campo, diagonal curta com passe de ruptura, pressão pós-perda e o Morumbi inteiro levantando antes da bola cruzar a linha, guiado por aquele drible seco que desmonta linhas como quem abre um zíper. A aura de rumor tem seu charme, e o torcedor sabe apreciá-la. É nesse terreno nebuloso que a imaginação vira prancheta, que a prancheta vira escalação, e que a escalação vira canto coletivo. Sané no corredor esquerdo, triangulando com meia que pensa à frente do lance, atacando o espaço entre lateral e zagueiro, fazendo o estádio virar um grande pulmão que inspira expectativa e expira grito. Há quem diga que as primeiras pistas nasceram na Europa, como quem acende uma luz de emergência num túnel longo de negociações, e que a conversa teria tomado forma entre reuniões discretas, números sussurrados, prazos elásticos e aquela pergunta que ecoa em toda a mesa: e se der certo? A palavra se é curta, mas carrega mundos, e o tricolor, que aprendeu a sonhar grande, não tem medo de habitar esses mundos. No feed, pipocam vídeos tremidos de saguões, passos apressados, bonés abaixados, casacos neutros, uma mala de rodinha sem adesivos e um olhar que tenta cortar a curiosidade do público como quem conduz uma bola apertada na linha lateral. Nada é definitivo, tudo é sugestão, mas cada frame vira tese, cada silêncio vira pista, e cada pista vira combustível. Crespo, que entende de vestiário e de narrativa, aparece como peça central desse tabuleiro. Seu São Paulo pede largura, explosão num contra um, e leitura de espaço para que o último passe chegue limpo. É exatamente aí que o rumor se agiganta, pois Sané é o tipo de peça que encaixa como luva em mão fria de jogo grande. Na Barra Funda, imaginamos a movimentação do staff, o entra e sai de ligações, a planilha de carga, a ideia de transição rápida entre linhas e a rotação de corredores. Do outro lado, a cidade se ilumina em LED tricolor, como se a malha urbana já estivesse pronta para colher um drible que faz o tempo desacelerar por um segundo antes de explodir em rede. Se existe algo que o torcedor aprendeu nos últimos tempos é que rumor também é ritual. A gente escolhe a camisa do jogo, revisita gols que nos marcaram, projeta tabelas imaginárias, sente o cheiro do Morumbi num fim de tarde e prepara a voz para um canto que talvez ainda não exista, mas que já mora na garganta. A ideia de vê-lo rompendo linha sob o comando de Crespo adiciona uma camada estética à fantasia coletiva. O técnico que cobra compactação inteligente e coragem para verticalizar, o ponta que arma e finaliza, o desenho que favorece a ultrapassagem do lateral e a infiltração do meia, tudo isso costurado com a mesma linha que borda o escudo no peito. Nos corredores do aeroporto, qualquer sombra parece notícia, e qualquer notícia parece gol. Alguém diz que viu, outro diz que ouviu, e de repente as versões se sobrepõem como transparências numa mesa de luz, compondo um mosaico onde o que importa não é só confirmar, mas sustentar o desejo até que o apito inicial transforme rumor em aplauso. A cidade reage como quem aguarda chuva em dia de calor. As calçadas estão quentes, as pessoas olham para o alto, e o primeiro trovão já seria suficiente para fazer correr a multidão em direção ao estádio, porque é ali, naquela arquibancada eterna, que os grandes anúncios são chancelados pela única autoridade que nos interessa, a torcida. No campo das possibilidades, a engrenagem tática ganha volume. Sané recebendo por dentro para liberar o corredor ao lateral, pivotando curto no meia central para atacar a segunda bola, alternando o pé de apoio para quebrar o tempo do marcador, e Crespo gesticulando na beira do gramado como maestro que conhece a partitura e confia no solista. Há também o componente simbólico, e símbolo sempre fez morada no São Paulo. Trazer um nome que carrega peso europeu é relembrar ao continente que o Morumbi tem vocação de palco para grandes atos, que a camisa pede protagonistas, e que o projeto esportivo não se limita a tabelas e pontuações, mas abraça encantamento, cultura e pertencimento. Os bastidores sussurram que as conversas são complexas, como todo grande movimento, e que as peças precisam cair na casa certa do tabuleiro financeiro. O torcedor, por sua vez, entende a dança dos números, mas prefere visualizar o toque na bola, a aceleração no terço final, a comemoração na bandeirinha de escanteio com o escudo beijado sem pressa. Enquanto isso, nas redes, a criatividade corre solta.
montagens, artes, trilhas épicas, e um slogan que aparece e desaparece como um cometa entre timelines, pedindo sorte e anunciando a possibilidade de um novo capítulo, com Crespo e seu desenho de triangulações como linhas de um poema que se declama com chute preciso. O rumor, quando bem alimentado, vira escola de paciência, e o torcedor do tricolor aprendeu a cultivar paciência com a mesma devoção com que preserva memórias. Nesse intervalo entre especulação e o anúncio, a gente volta a jogos marcantes, lembra de vitórias que nos moldaram e projeta novas lembranças a partir de um nome que corre leve na mente. A pergunta que ecoa nos bares, nos ônibus, nos elevadores e nos corredores de prédio é tão simples quanto irrespondível. E se for verdade? E se, ao abrir as portas de desembarque, a câmera encontrar aquele sorriso contido e o aceno curto que não nega nem confirma, mas já nos deixa prontos para cantar até perder a voz? No CT, imaginamos o primeiro treino, o primeiro toque, a primeira conversa com Crespo, a primeira troca de olhares com quem vai tabelar na meia-lua, o primeiro sprint que faz a grama assoviar por debaixo da chuteira, e aquela foto oficial em que o gesto de segurar a camisa vale por um parágrafo inteiro de história. A cidade, que é um organismo vivo, parece reagir a essa possibilidade com mudança de humor. O trânsito tem outra música, os semáforos piscam em compasso, as bancas de jornal piscam memórias e a noite chega com um céu que, por capricho, se pinta com as 3 cores que nos definem, como se a atmosfera também jogasse ao nosso lado. Se o rumor veio de longe, ele encontrou aqui uma casa disposta a arrumar o sofá, acender a luz da sala e preparar o jantar. O São Paulo, com Crespo, tem um projeto que seduz quem gosta de bola bem jogada, e isso, por si só, já transforma qualquer sussurro em sinfonia pronta para estourar em refrão. No desenho de jogo, a leitura é encantadora. Sané atacando o espaço cego do zagueiro, pisando na área com tempo para finalizar, abrindo linha de passe para o meia que chega de frente e oferecendo o passe da morte com frieza de quem respira dentro da área como se fosse sala de estar. E quando a gente fala em encaixe, não é força de expressão. O tricolor tem tradição de transformar talentos em obra pronta, e Crespo, que entende de processo e de produto, saberia conduzir a metamorfose, respeitando o tempo do atleta, o ritmo da equipe e a cadência do calendário. Ao imaginar um primeiro jogo no Morumbi, não é difícil sentir o barulho das arquibancadas vibrando nas costelas, aquela onda sonora que se move como o mar em dia de vento. Se houver estreia, que seja com o estádio em transe, com cada drible desenhando uma vírgula, e cada remate pedindo um ponto de exclamação. No mais, o rumor fala também sobre autoestima coletiva. Quando nomes assim se aproximam, a torcida se olha no espelho e lembra do tamanho que tem, do peso que carrega e do repertório que construiu ao longo das décadas, um repertório que pede ousadia e reconhece grandeza. O aeroporto, palco improvável de começos, vira templo provisório do futebol, e o torcedor aprende cada canto, cada portão, cada esteira, como quem memoriza atalhos para encurtar a distância entre sonho e realidade. A beleza nisso, nessa liturgia urbana que transforma chegadas e partidas em promessas. Ainda que tudo esteja no campo da especulação, existe uma verdade que já se pode dizer. A ideia de Sané no São Paulo sob a batuta de Crespo acende um farol no horizonte, um feixe que aponta para um tipo de jogo que nos emociona, que nos levanta da cadeira e nos reconcilia com o melhor da nossa história. As conversas, dizem, seguem maduras, mas rumor é rumor, e rumor pede humildade. O torcedor, porém, tem o direito de desenhar o amanhã, e hoje desenha com traço firme, preenchendo de cor e velocidade a página em branco que sempre antecede um grande anúncio. No campo mental, o treino já começou. Repetimos mentalmente o movimento de corpo que quebra o tornozelo do marcador, a finta curta que abre o corredor, o passe em curva que beija a chuteira do centroavante, e o abraço coletivo que encerra a tarde com gosto de eternidade. Crespo, nesse cenário, é mais do que treinador. Vira curador de uma exposição de futebol ofensivo, organizando espaços, escolhendo tempos, oferecendo ao público uma experiência estética que satisfaz quem gosta de vencer e quem gosta de ver, 2 categorias que, no Morumbi, preferimos que caminhem juntas. O rumor também educa o mercado, mostra que o São Paulo está atento, que sabe ler oportunidades, que conversa com quem precisa conversar e que não teme a complexidade, porque grandeza e simplicidade raramente dividem o mesmo parágrafo nas histórias que realmente importam. As ruas, sempre atentas, já ensaiam apelidos, bordões, músicas. É assim que nascem os mitos, da soma de detalhes que, no início, parecem pequenos, mas que depois viram tijolos de um monumento que a gente visita de tempos em tempos para lembrar porque torcer vale tanto a pena. Se há suspense, que seja do tipo bom, aquele que aguça os sentidos e nos torna mais presentes. A torcida está presente, os olhos estão abertos, e a cidade pulsa como se estivesse na boca do túnel esperando o time entrar em campo com a luz incidindo no escudo como um sol particular. A cada atualização que aparece, o coração dá um salto. A cada desmentido parcial, a fé reage, porque o futebol é também uma ciência de probabilidades afetivas, e com Crespo à beira do gramado a probabilidade de ver um futebol ousado parece sempre aumentar um pouco mais.
No desenho de elenco, Sané adicionaria aceleração em um ponto crítico do campo, criaria assimetrias que obrigariam o adversário a decidir sob estresse e abriria janelas de finalização onde antes havia paredes. É esse tipo de engenharia de espaço que o torcedor quer ver erguida no Morumbi. Os meninos de Cotia, que alimentam a identidade do clube, ganhariam mais um farol para mirar, mais um espelho para enxergar possibilidades, porque conviver com referências também é formação, e o São Paulo se orgulha de formar tanto quanto de vencer. Em dias assim, a cidade conversa consigo mesma, como se cada esquina pudesse opinar sobre profundidade, recomposição, entrelinhas e transição defensiva. É futebol virando língua franca, e o rumor servindo de dicionário provisório para traduzir desejo em ideias concretas. Se a bola é generosa, talvez esteja guardando um presente. Se a sorte sorri, talvez esteja ensaiando uma foto que vai circular o mundo. Se a negociação amadurece, talvez esteja preparando um anúncio que fará tremer as estruturas do estádio e encher de brilho os olhos de quem sempre acreditou. No centro de tudo, Crespo segue como farol técnico e emocional, sustentando um modelo que valoriza coragem, sincronia e volume de jogo. A chegada de um jogador com esse perfil seria a confirmação de que o projeto pisa com firmeza no caminho certo, onde performance encontra paixão. É claro que o torcedor sabe que o futebol também é feito de frustrações, mas hoje escolhe o lado da esperança, porque a esperança é o motor silencioso da arquibancada. E se o rumor se materializar, já temos reservado um canto especial na memória para o primeiro toque, o primeiro drible e o primeiro gol. De tanto sonhar, a torcida aprende a transformar sonho em convocação. Chama amigos, reúne família, ajusta agenda, confere ingresso, olha a previsão do tempo e mentaliza o grito que vai inaugurar uma era, porque cada grande chegada inaugura uma era, mesmo que pequena, dentro de nós. Aeroportos, ônibus, táxis, metros e ruas se transformam em corredores de expectativa, e o Morumbi, paciente, aguarda como aguarda quem sabe que pode abrigar o extraordinário. A grama, dizem, fica diferente quando tem história para receber, e a nossa grama conhece essa sensação. Ainda que a confirmação não tenha carimbo nem assinatura pública, o rumor já cumpriu uma função essencial. Nos lembrou que o São Paulo é, por natureza, um imã de possibilidades, um clube que respira grandeza e que, sob Crespo, reencontra a coragem de provocar o impossível. E se amanhã, ao abrir os olhos, o torcedor se deparar com a imagem que vem desenhando em silêncio, que seja com a serenidade de quem sabe que a história escolhe seus momentos. E se amanhã não for o dia, seguimos, porque rumor é capítulo, e o livro do tricolor é longo, bonito e ainda tem muitas páginas por escrever. Até lá, guardamos a fé como quem guarda uma bola rara, polida, pronta para o toque certo, e no fundo da alma tricolor, uma certeza discreta se impõe. Seja qual for o desfecho, o São Paulo continua grande, porque grande é quem sabe sonhar, organizar o sonho, e colocá-lo no gramado com a coragem de Crespo e o brilho que imaginamos nos pés de Sané. No fim desta noite, a cidade adormece com um zumbido bom, uma espécie de canto distante que embala. Amanhã, talvez, a porta de desembarque se abra com novidade, ou talvez a novidade seja só o nosso coração insistindo em bater no compasso do Morumbi. De um jeito ou de outro, seguimos cantando, porque cantar é o modo tricolor de esperar.